explicar o que é essa linha D do item 5.1.2.4.2 da 5410 estava querendo dizer com todo esse texto. O que essa linha, na verdade, está querendo dizer é o seguinte, que os cálculos que forem feitos para se obedecer, para se utilizar o esquema TN, certo? Os cálculos que, tanto para a impedância como para o aterramento, ele deve garantir que isso tenha a eficiência de que a proteção, o seccionamento, ele seja dado com no mínimo o tempo especificado nesse item. Basicamente é isso, certo? Ou seja, ocorreu qualquer falta, os cálculos que você fez para quando essa falta venha a ocorrer, o dispositivo atue no tempo no máximo igual o da tabela, no mínimo igual ao da tabela, certo? Então, é basicamente isso que esse texto queria dizer. É um texto um pouco grande, um pouco complexo, mas preferi colocar justamente só para depois esclarecer o que ele estava querendo dizer, certo? Aí no esquema TN, certo? No seccionamento automático, para garantir a proteção, a gente pode utilizar diversos dispositivos, certo? Entre eles, dois que a gente já bateu bastante, que é o disjuntor, né? Que seria um dispositivo de proteção sobre a corrente, sobre a tensão. Aqui a gente tem um exemplo a imagem do disjuntor monopolar, certo? E também a gente pode utilizar o DR, certo? Que ele pode ser utilizado, como a gente já falou muitas vezes, para níveis de alta sensibilidade, no caso seria no chuveiro, algumas áreas molhadas e tudo mais. Quando a gente chegar na parte que a gente vai ver diagramas unifilares, a gente vai ver um diagrama no qual quase todos os circuitos têm a utilização do DR. Aqui a gente tem um exemplo de um DR monopolar, um DR bipolar e o DR tetrapolar, certo? Então, esse dispositivo DR também, dentro do esquema TN, ele é utilizado para fazer o seccionamento automático da alimentação. Relembrando, no caso do esquema TN, certo? A gente teria o esquema TN, TNS, TNC. Aqui a gente tem o esquema TNC. No esquema TNC, a norma não admite que seja utilizado, certo? Não se admite que no esquema TNC a função do seccionamento seja feita por um dispositivo de proteção DR, certo? Ou seja, contra choques elétricos seja atribuído um dispositivo DR. Então, a norma já estabelece que no esquema TNC, ou seja, no esquema quando a gente tem fase, se for trifásico, por exemplo, a gente tem as três fases e o neutro de proteção por um condutor só. Então, nesse caso, a norma já estabelece que para proteger contra choques elétricos, ele não aceita que seja utilizado o DR, certo? Você pode se pensar em outros meios de garantir essa proteção. Só que a norma ela lhe dá a possibilidade para que isso aconteça, certo? Que é justamente o que acontece com o esquema TNCS, na verdade, certo? Ela diz o seguinte, que para tornar possível a utilização do DR no esquema TNC, tem que, digamos, a gente tem que adaptar, seria acho que é uma palavra mais adequada, certo? O que é que deve ser fazer? Tem que ser convertido o esquema TNC imediatamente a montante do ponto de instalação do dispositivo no esquema TNCS, ou seja, eu tenho um esquema TNC. Se eu vou instalar meu disjuntor aqui, meu DR aqui, então imediatamente a montante, ou seja, imediatamente antes, eu tenho que converter meu esquema TNC no esquema TNS. Aí sim, a norma permite que eu utilize o DR como proteção para choque elétrico. Ou seja, aqui no esquema TNCS, enquanto eu tenho só TNC, até aqui não é possível utilizar o DR. Se eu colocar o DR aqui, então antes do DR, ou seja, a montante, eu venho e adapto esse circuito, ou seja, faço com que ele se torne um esquema TNCS, e daqui para aqui ele vira TNS. Aí sim, nestes casos, a norma permite que se utilize o dispositivo DR para a proteção contra choques, certo? Aqui a gente tem um esquema, certo, para a utilização do DR. Por exemplo, aqui na figura
a gente tem um DR alimentado por fase e neutro, certo? Fase e neutro, a fase entra no primeiro e sai no segundo, e o neutro a mesma coisa. E a massa do equipamento aterrado, certo? Então, o DR, a gente já viu mais ou menos o princípio de funcionamento. Ele faz, basicamente, por alto é o seguinte: ele fica analisando a soma das correntes que entra tem que ser igual a soma das correntes que sai. Então, eu estou entrando uma determinada quantidade de corrente, certo? Se essa quantidade de corrente que sai é diferente da quantidade que entrou, está havendo fuga de corrente para algum lugar, certo? Então, a depender dessa quantidade de fuga de corrente, o DR vai desarmar, porque ele pode enxergar isso como sendo um choque, certo? Como sendo uma pessoa que está submetida a essa descarga elétrica. Aqui na outra figura a gente tem o DR bipolar, monopolar também, quer dizer, que está sendo alimentado fase-fase, certo? E aqui mais uma vez o condutor de proteção na carcaça do equipamento, no aparelho e tudo mais, certo? É o mesmo princípio, a mesma coisa, que eles só estão sendo alimentados com fase-fase e fase neutra, certo? Aqui a gente tem o tetrapolar, certo? Também a gente tem o esquema TN, certo? Aqui não, o que a gente acabou de falar, que a norma não permite que se utilize no esquema TNC, utiliza o DR para proteger contra choques elétricos. Aqui a gente tem outros esquemas, certo? Só para enfatizar os dois que a gente acabou de ver, certo? Aqui, por exemplo, fase neutro, certo? Alimentando o DR, fase, que aqui a gente tem uma operação de 220 volts, certo? E aqui o tetrapolar, também o DR com fase, tem um jump aqui para o neutro e a proteção. Aqui a gente tem o diagrama de como que ele funciona, certo? Para abrir ou para fechar as chaves, certo? Então só são configurações diferentes de estar ligando esse dispositivo. Então isso vai variar da alimentação que você tem na sua rede, da alimentação que você tem no seu equipamento, a alimentação que está saindo do quadro de distribuição, tudo mais. Então tem diversas configurações possíveis para se utilizar o DR. Então aí você vai analisar qual é a melhor, qual que você precisa naquele exato momento. No caso, você é o profissional da área, né, habilitado. Hoje, provavelmente a gente já veja mais ou menos essa diferençazinha de habilitação, qualificação e capacitação, certo? Então, o profissional vai analisar, ver qual melhor que se encaixa na sua aplicação e aí vai escolher o melhor nomenclatura para utilizar, certo? Mais uma vez a gente volta aqui com a questão da proteção, a questão de um choque na carcaça, certo? Porque é só para enfatizar, no caso aqui, se a gente tiver alimentação fase e neutro, certo? Aqui a gente está considerando essa parte interna como sendo o motor do equipamento, o motor da máquina e tudo mais, essa outra parte aqui, carcaça. Então a gente teria fase e neutro e aqui teria o terra, certo? Se o terra se romper e a gente não tiver nenhum dispositivo de proteção aqui, então o que é que acontece? Se a carcaça for energizada, essa corrente vai passar imediatamente para o corpo da pessoa. A gente já viu que a corrente sempre procura o caminho de menor, o caminho mais fácil, certo? Então, ela vai passar diretamente para a pessoa, porque a pessoa vai estar com potencial do terra, ou seja, potencial zero, e a carcaça vai estar com um potencial de contenção, certo? Então, vai haver uma diferença de potencial, essa pessoa vai ficar submetida a esse choque. No outro caso aqui, o condutor de proteção, ou seja, o neutro, não está rompido, entretanto a pessoa tem contato diretamente com uma das partes energizadas, certo? Seja com a fase, por exemplo. No caso de uma tomada, por exemplo, a pessoa foi lá, uma criança foi lá e colocou o dedo na tomada. Então, ela, mesmo até o condutor terra não estando rompido, a pessoa vai ficar submetida a um choque elétrico, certo? Então, o que aconteceria se a gente tivesse o DR, o dispositivo de proteção? Como a soma das correntes que entra é igual a soma das correntes que sai, se a pessoa está levando o choque, está passando alguma corrente por ela, então essa corrente se divide. Então a soma das correntes que entra não está sendo mesmo a soma das correntes que sai, porque está havendo uma fuga de corrente. Só que como esse dispositivo para proteção do choque elétrico, principalmente o dispositivo de alta sensibilidade, certo? São até 300 mA, ele atua num instante de tempo muito rápido
e com uma corrente muito menor do que o que já é possível para o ser humano sentir, então antes da pessoa vir a ter a percepção do choque elétrico, ele já desarma, certo? Aqui, essas duas chavezinhas aqui, esses dois, como se fossem duas varas que ele está justamente representando lá a nomenclatura da chave, ou seja, a chave abriu, então seccionou o circuito e protege a pessoa e a pessoa não vai ficar submetida ao choque elétrico, ou seja, houve a proteção, o dispositivo atuou, porque a partir do momento que a pessoa foi lá e teve esse contato, então o dispositivo atuou. Aqui a gente está trabalhando com o sistema TM, certo? Que a gente tem o neutro, o neutro fase e a proteção, todos com dispositivos todos separados, ou seja, cada um com um fio, certo? A gente tem as outras variações, o esquema TT, certo? No esquema TT a gente viu algumas variações do esquema TT, certo? Essa daqui é uma das quais a gente tem o neutro diretamente aterrado e as massas com uma única aterramento, uma área de aterramento, só que separada do aterramento da alimentação, certo? Então, para proteger esses choques elétricos no esquema TT, deve ser utilizado o dispositivo diferencial residual. Então, a norma já especifica que no esquema TT deve ser utilizado o DR, certo? Então, ela já especifica que isso deve ser utilizado no esquema TT. Então, a gente utiliza muito também esse estilo de ligação aqui, certo? Normalmente a concessionária vem e traz o fase e o neutro e proteção em um conjunto só e a gente transforma em TNS. Só que esse aqui a gente também utiliza. E esse aqui a norma já diz que a gente tem que utilizar o DR para proteção, certo? Aqui a gente tem outra nomenclatura do esquema TT, que no caso a gente tem um aterramento da concessionária, certo? O neutro. E aí nos equipamentos com aterramentos separados, como por exemplo, uma máquina com um aterramento, outra máquina com outro aterramento, eles não precisam estar equipotencializados. Só que para fazer isso, a gente precisa obedecer os cálculos previstos nesses itens da NBR 5410 de 2004, certo? Esses cálculos basicamente eles utilizam uma corrente máxima, uma impedância máxima que deve ser calculada, obedecida para que a gente tenha uma tensão máxima. Basicamente é isso. Eu preferi não colocar aqui porque fazia análise de alguns casos, entendeu? Mas basicamente esses cálculos que a gente faz é o cálculo de uma corrente máxima, de uma impedância máxima, para que isso seja menor ou igual a uma determinada tensão, porque isto vai garantir ou não a proteção da pessoa, certo? A proteção contra choques elétricos. Então, nesse esquema de aterramento é necessário ir na norma, fazer todo o levantamento, fazer toda a análise e aí ver se está obedecendo ou não os cálculos que a norma prevê, certo? Aqui a gente tem no esquema TT, eu trouxe também aqui uma ilustração da como que se faz na prática, né, a ligação. Aqui a gente tem o disjuntor e o DR. Então, primeiro a instalação passa pelo disjuntor para depois passar no DR, certo? Porque a gente já viu que DR não pode ser substituído pelo disjuntor, nem o disjuntor substituído pelo DR. Cada um tem a sua função. O DR vai proteger contra a fuga de corrente, ou seja, contra esses choques elétricos. E o disjuntor, além de proteger contra isso também, mas ele não vê essas fugas de corrente. Isso aí é mais questão específica do relé, certo? Então o disjuntor ele vai proteger contra sobretensão, contra sobrecorrente, contra sobreaquecimento também. Então obrigatoriamente tem que passar primeiro pelo disjuntor, depois passar pelo DR. No caso aqui do chuveiro elétrico, a gente teria carcaça do equipamento ligado ao terra, certo? Então a gente teria o barramento neutro. Aqui a gente tem um exemplo do DR e do disjuntor, o DR monopolar, certo? O disjuntor a gente tem ele bipolar, alimentado fase-fase, e tem o monopolar também alimentado só com fase. Nos dois casos a gente teria a alimentação do disjuntor e depois passa pelo DR. Então passa por aqui, volta e fecha o circuito, e aí ele faz os cálculos internamente para ver se a corrente está entrando é a mesma corrente que está saindo. E aí o DR atua ou não, a depender se houver alguma falta no circuito, no caso do chuveiro, por exemplo, e aí ele vai atuar ou não. No caso do DR e o disjuntor monopolar,
a gente só tem a fase que entra, isso aqui a gente já está considerando que já vem do quadro de distribuição, já passou pelo disjuntor geral, certo? Isso aqui é só uma parte do circuito específica para este estabelecimento. E aí passa pelo disjuntor, sai e entra no DR. O DR já recebe o neutro que já vem já na instalação, certo? Aqui a gente tem também um esquema para, no caso do tetrapolar, certo? Essas numerações que vem em cima e embaixo representam dizer que o que eu conecto aqui sai aqui, ou seja, se eu conecto aqui no barramento, a fase A no barramento 1, ela sai no barramento 2, se eu conecto a fase B no barramento 3, ela sai no 4, e assim sucessivamente. Isso aqui só é para garantir isso. Aqui a gente está vendo que isso aqui realmente é a nomenclatura TT, por quê? Porque a gente tem aqui o barramento neutro, que vem junto com a numeração da própria concessionária, está diretamente aterrado, e os equipamentos, certo? Aqui seriam as carcaças dos equipamentos, estão com o mesmo aterramento, certo? E interligados, ou seja, é potencializado. Então a gente teria aqui um esquema TT e aqui o esquema de ligação dos dispositivos, certo? No esquema IT, a norma também traz especificações. A gente viu que o esquema IT ele tem algumas variações, certo? Que o neutro não é aterrado e apenas as massas é aterrada por um dispositivo é aterrada com a haste ou a malha de aterramento. E a gente viu também os casos, as variações nas quais a gente tem o aterramento através de impedância, certo? E as massas aterradas separadamente, ou cada massa com seu aterramento, ou também as mesmas massas e a impedância, ou seja, depois da impedância, todo mundo é equipotencializado, certo? No esquema inteiro ele traz algumas especificações que deve ser previsto no dispositivo supervisor de isolamento para indicar a ocorrência de uma primeira falta à terra. Isso aqui é mais utilizado no esquema que a gente chama de esquema IT médico. Esse DSI é um dispositivo que fica lá supervisionando, certo? Ele fica supervisionando. E aí, quando ocorre, porque ocorre na primeira falta, porque a norma também ela traz a questão da primeira falta, segunda falta, situação 1, situação 2, e ele fica lá supervisionando. E aí, esse dispositivo, ele vai dizer, ó, primeira falta ocorreu aqui. Então, é mais um dispositivo que a gente tem para auxiliar na proteção, certo? DSI, que é o dispositivo supervisor de isolamento. Ele fica observando a ocorrência de uma falta, a massa é terra, e aí a massa ou a terra, certo? E ele fica observando e vai dizer, ó, a falta ocorreu tal, com a gravidade é tal, certo? Esse dispositivo vai acionar, quando isso acontecer, um sinal sonoro ou visual, ou vice-versa, que deve perdurar até a falta persistir. Então, se ocorreu uma falta, certo? Ele está sempre, a gente chama de trabalhando online, certo? O tempo real. Ele está sempre lá, trabalhando, então ele está sempre verificando. Ele vai ficar sempre verificando, o DSI vai ficar sempre verificando no esquema IT. Sempre verificando se ocorreu determinada falta. Quando ocorrer, ele vai dizer, ó, ocorreu determinada falta, e aí vai aparecer o sinal sonoro, luminoso, e aí vai persistir lá até que a falta seja resolvida. Hoje, com o advento da tecnologia, já tem protocolos, né, de comunicação que em determinado setor já dá para dizer assim, no software já vai dizer, ó, a falta ocorreu em tal setor, mais ou menos com tal distância, em tal local e tudo mais, já vai dar todos os detalhes para você já ir direto já fazer a manutenção. Então já facilita a vida da equipe de manutenção que vai fazer as manutenções, certo? Então esse dispositivo é utilizado no esquema IT, e aí caso existam as duas sinalizações sonora e visual, admite que um sinal sonoro possa ser cancelado, mas não visual, que deve perdurar até que a falta seja eliminada. Então isso também já é definido. Então, caso o dispositivo tenha o sinal sonoro e visual, quando a falta ocorrer, ele está verificando, a falta ocorreu, ele vai acionar os dois. Eu posso ir lá e desligar o sinal sonoro, só que o sinal visual, ele só vai ser desligado, certo? Só vai ser sanado, eliminado, após a falta ser corrigida. Então, esse dispositivo, por exemplo, em aplicações médicas, ele é bastante importante, certo? Esse dispositivo supervisor de isolação, porque ele vai ficar lá sempre observando, e aí quando a primeira falta ocorrer, ele vai indicar. Aí
depender da gravidade, a equipe vai lá, pode ser coisa simples, que não seja preciso fazer o seccionamento, desenergizar toda a instalação, ou pode ser que realmente seja necessário fazer sim manutenção completa e desenergizar tudo, certo? Então é um dispositivo desenvolvido para monitorar as instalações no esquema IT. A diferença do DSI e o DR é que o DSI ele vai monitorar, ele vai ficar monitorando e vai lhe dizer que a falta ocorreu, vai lhe dar um sinal sonoro, visual, ou os dois, certo? E o DR, quando ele percebe essa fugazinha de corrente, ele já secciona, ele já desarma, certo? Então, a diferença entre os dois é basicamente essa, certo? E aí, o que é que acontece? No DSI, aqui a gente tem a representação aqui do DSI, que é o dispositivo comercial, certo? Tem diversos tipos, diversos tamanhos também, isso depende do fabricante, certo? Então, ele tem painéis grandes com esses dispositivos, ele fica monitorando, e aí, quando tem a ocorrência da falta, ele vai e indica aqui um sinal visual, sonoro. Como eu falei, alguns deles têm os protocolos de comunicação que permite esse algoritmo já dizer assim, ó, a falta ocorreu em determinado setor, a gravidade é tal e a distância é tal. Então já facilita muito a vida de quem vai fazer essa manutenção, certo? Então está aí o DSI no esquema IT. Então no próximo bloco a gente dá continuidade falando mais sobre o esquema IT, certo? E até o próximo bloco, pessoal.